Fala galera, você está no canal Mate1000, Matemática para Concursos Militares. Meu nome é Eric, sou professor de matemática e eu trago hoje para vocês a questão de número 5 da prova da SpaceX, modelo D de 2020. Então vamos lá. O sargento encarregado de organizar as escalas de missão de certa organização militar deve escalar uma comitiva composta por um capitão, 2 tenentes e 2 sargentos. Estão aptos para serem escalados 3 capitães, 5 tenentes e 7 sargentos. O número de comitivas distintas que se pode obter com esses militares é igual a... Pessoal, esse é um problema clássico de combinatória, tá? E o que vocês precisam saber em problemas de combinatória, tá? Vou dar um breve resumo de 2 tipos de problemas importantes que vocês têm que conhecer. Claro que a combinatória é mais ampla que isso, mas 2 tipos importantes são os problemas de arranjo e o problema da combinação. Tá? O que é um problema de arranjo e o que é um problema de combinação? Então, no arranjo, na combinação, você tem um determinado número de objetos e dentro desses objetos você quer formar um grupo. Tá? No caso do arranjo, a ordem dos elementos desse grupo importa. E no caso da combinação, a ordem dos elementos desse grupo não importa. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo aqui. Imagina que eu tenha 10 pessoas, tá? Imagina que eu tenha 10 pessoas e eu queira formar uma comissão. No primeiro caso, essa comissão ela vai ser formada por um presidente, um vice-presidente e um secretário, certo? Então, para o presidente eu teria 10 possibilidades, pode ser qualquer uma das 10 pessoas. Para o vice, 9, porque tem que ser uma das outras pessoas, não pode ser a que foi escolhida para presidente. Para o secretário, 8. Então, 10 vezes 9 vezes 8, eu teria 90 possibilidades. E o que seria um problema de combinação? Seria um problema em que eu tenho 10 pessoas e quero montar uma comitiva, sendo que elas não vão desempenhar função nenhuma. Então, não vai importar a ordem com que elas são escolhidas. Então, nesse primeiro caso, se eu escolher o grupo ABC, então o A é presidente, o B é vice-presidente e o C é secretário. Se eu escolher CBA, então o C é presidente, o B é vice-presidente e o A é secretário. São situações diferentes. Agora, quando a gente fala de uma combinação, eu tenho 10 pessoas e quero escolher 3 para formar uma comissão. É apenas um grupo de 3 pessoas e elas não vão desempenhar função nenhuma. Então, se eu escolher o grupo A, B, C, é a mesma coisa, a mesma configuração que escolher o grupo CBA. É o mesmo grupo. A, B, C e CBA são as mesmas pessoas que compõem o grupo. Tá legal? Nesse caso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai 10 vezes 9 vezes 8, né? 10 para o primeiro, 9 para o segundo componente, 8 para o terceiro. Quando isso acontecer, a gente vai dividir pelo fatorial do número de escolhas de objetos que estão sendo escolhidos do grupo, né? Número de elementos do grupo. Então, no caso, daria 90 dividido por 6, que dá 15. Beleza? Então, essa é a diferença entre um problema de combinação e um problema de arranjo. De maneira geral, o pessoal gosta de decorar a seguinte fórmula. Se eu tiver N objetos para colocar em P, né, fazer um grupo de P, então o número de formas de fazer isso é N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial, certo? Então essa é a formulinha da combinação e é ela que a gente vai utilizar nesse problema. Então vamos à resolução. Então ele fala o seguinte, os sargentos estão aptos para serem escalados 3 capitães, então eu tenho 3 capitães, tá? Eu tenho 5 tenentes e 7 sargentos. Ok? Bom, desses 3 capitães, o que eu quero fazer? Eu quero escolher uma comitiva, sendo que nessa comitiva vai ter um capitão. Então, dos 3 capitães, eu quero escolher um. Então, é uma combinação de 3, escolhe um, que pela fórmula vai ser 3 fatorial sobre 2 fatorial, 1 fatorial, que é igual a 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Vai cancelar o 2 fatorial e sobra 3. Então, vai ser igual a 3. Dos 5 tenentes, eu quero escolher 2 tenentes. Então, repare, escolher o tenente AB ou escolher o tenente BA é o mesmo grupo de 2 tenentes.
Então, nesse caso, eu tenho uma combinação de 5 tenentes, né? E eu quero escolher 2 deles sem importar a ordem. Então, o número de formas de fazer isso é combinação de 5 escolhe 2, que dá 5 fatorial sobre 2 fatorial, 3 fatorial. Quanto dá isso aqui? Vai dar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 fatorial, que é 2, vezes 3 fatorial. Cancelamos o 3 fatorial aqui. Ficamos com 5 vezes 4, 20. 20 sobre 2, isso dá 10. Por fim, dos 7 sargentos, eu quero formar um grupo com 2 sargentos. Então, novamente, eu tenho uma combinação de 7 escolhe 2. Então, vai ser 7 fatorial sobre 2 fatorial, vezes a diferença 7 menos 2, que é 5 fatorial. E aí vamos ter 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 2 vezes 5 fatorial. A gente simplifica o 5 fatorial, ficamos com 7 vezes 6, 42. 42 sobre 2 vai dar 21. Ok? Agora, pessoal, vem a parte que às vezes os alunos se confundem, né? O que eu faço com esses 3 números? O 3, o 10 e o 21. O aluno se pergunta, devo somar ou multiplicar? Bom, nesse caso não há muita dúvida, né? Porque se você somar, você não vai ter alternativas, tá? Você não vai ter nenhuma das alternativas. Se eu somar, eu encontraria quanto? 33, né? E 33 não tem nas alternativas. Então, talvez multiplicar seja a solução. E, de fato, se você multiplicar, 3 vezes 10 vezes 21. Isso dá quanto? Vai dar 63 vezes 10, 630, e a resposta é letra A. Beleza, então, claro que não é assim que você vai resolver, você tem que entender o porquê que a gente multiplicou. Mas, na hora da prova, se você estiver passando perrengue, tiver dificuldade, no sanhaço, isso pode ser uma saída, né? Um bizu é isso, você tenta somar, vê se tem alternativa. O problema é se os dois tiverem, então você vai ter dúvidas, tá? Então, vamos lá. Por que você teve que multiplicar? A gente está fazendo essa multiplicação pelo seguinte. Você vai fazer a multiplicação quando você souber que para cada escolha que você tem na primeira, você tem sempre o mesmo número de escolhas para a segunda. Então, para cada capitão que você escolhe, você sempre tem 10 grupos, 10 possíveis grupos de 2 tenentes. E para cada um desses grupos de 2 tenentes, você sempre tem 21 grupos de 2 sargentos. Então, sempre que você fala esse para cada, é porque você vai ter que multiplicar. Tá? Sempre que você tiver para uma mesma escolha, você sempre tiver o mesmo número de escolhas na opção seguinte, né? na escolha seguinte, você tem que multiplicar o número de possibilidades da primeira pelo número de possibilidades da segunda. É o princípio multiplicativo, o princípio fundamental da contagem. Ok, pessoal? Então é por isso que a gente multiplicou. Chegamos na resposta letra A, 630. Ok? Então, se você gostou, deixa um like. Não esquece de deixar a sua dúvida aqui nos comentários e nos vemos em breve. Valeu, até mais!